Falo 10 idiomas, disse a jovem. O juiz riu dela, mas ficou sem palavras ao ouvi-la. Antes de começarmos este vídeo, comente de qual estado do Brasil você está assistindo a este vídeo. Agora vamos para o vídeo. Não se esqueça de se inscrever agora mesmo. Marina Santos tinha 23 anos quando ficou na frente do tribunal olhando para o juiz que a tratava como piada. Ela era apenas faxineira. Trabalhava turno noturno limpando escritórios de executivos multimilionários que nem notavam sua existência. E agora estava alegando que podia testemunhar sobre fraude corporativa massiva. Falo 10 idiomas fluentemente, Marina disse calmamente quando o advogado da empresa riu de suas alegações e sugeriu que ela, faxineira sem educação formal completa, não poderia possivelmente entender conversas complexas de negócios em inglês. O juiz Marcelo Ferreira parou de rir. A sala inteira ficou em silêncio. E então Marina fez algo que mudaria tudo. Na frente do tribunal chocado, ela repetiu o mesmo juramento em português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, japonês, russo e árabe, com pronúncia perfeita em cada um. Esta é a história explosiva de como mulher invisível que todos subestimaram usou inteligência extraordinária que desenvolveu contra todas as probabilidades para expor esquema de fraude de centenas de milhões de reais, provar que coragem não tem nada a ver com conta bancária, e transformar-se de faxineira ignorada em uma das consultoras de crimes financeiros mais requisitadas do país. Tudo porque ela se recusou a aceitar que sua voz não importava. A sala do tribunal no Fórum Rodolfo Pena Rocha em Belo Horizonte, Minas Gerais, estava abafada naquela tarde de quinta-feira, o ar-condicionado velho lutando inutilmente contra o calor de março que transformava o ambiente em sauna judicial. Marina Santos, de apenas 23 anos, estava sentada no banco das testemunhas com postura ereta que contrastava violentamente com suas roupas simples, calça jeans desbotada, blusa branca de algodão barato que havia sido lavada tantas vezes que estava quase transparente, e tênis de lona puídos que claramente haviam visto dias melhores. Seu cabelo castanho estava preso em rabo de cavalo prático, sem maquiagem em rosto que mostrava noites mal dormidas e preocupações que ninguém de 23 anos deveria carregar. Está do seu nome completo para o registro, ordenou o escrivão, voz monótona de alguém que havia feito a mesma pergunta 1000 vezes e esperava fazer 1000 mais antes de aposentadoria. Marina Aparecida Santos, ela respondeu, voz clara e firme apesar do nervosismo óbvio em suas mãos que apertavam uma outra no colo. E a senhorita está aqui como testemunha no caso de disputa trabalhista entre a empresa Tech Global Solutions e o Sr. Roberto Almeida, é isso correto? O advogado da empresa, Dr. Henrique Vasconcelos, um homem de 50 anos com terno de R$ 5.000 e ar de superioridade que vinha de décadas nunca tendo que se preocupar de onde viria a próxima refeição, consultou seus papéis com desinteresse mal disfarçado. Sim, senhor, Marina confirmou, e então acrescentou algo que fez todas as cabeças na sala virarem. Estou aqui porque testemunhei conversas entre executivos da Tech Global que provam que o Sr. Roberto foi demitido ilegalmente por recusar participar de fraude contábil, não por baixa performance como a empresa alega. O silêncio que se seguiu era carregado. Juiz Marcelo Ferreira, homem de 62 anos com 3 décadas no judiciário e cinismo profundamente enraizado sobre natureza humana, olhou para Marina sobre óculos de leitura com expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Senhorita Santos, o juiz Marcelo começou, voz grave que ecoava com a autoridade de anos comandando o tribunal, a senhorita compreende a seriedade de testemunhar sob juramento? Compreende que perjúrio é crime que pode resultar em prisão. Marina assentiu firmemente. Sim, Vossa Excelência. Compreendo perfeitamente. Dr. Henrique, o advogado da Tech Global, levantou-se com um sorriso que era mais predador que amigável. Vossa Excelência, antes de prosseguirmos com essa testemunha, gostaria de estabelecer suas qualificações. Senhorita Santos, qual sua posição na Tech Global Solutions? Marina respirou fundo. Sou faxineira. Trabalho no turno da noite, das 22 horas às 6 horas, limpando os escritórios executivos no 15º andar. Um murmúrio percorreu a sala. Dr. Henrique sorriu mais amplamente, como gato que acabará de encurralar rato. Faxineira. Entendo. E me diga, senhorita Santos, como exatamente uma faxineira testemunharia conversas confidenciais entre executivos de alto nível? Marina manteve sua compostura. Por que executivos presumem que faxineira noturna é invisível? Eles têm reuniões tarde da noite quando acham que ninguém está prestando atenção. Mas eu estava lá, limpando, e ouvi tudo.
Dr. Henrique deu risada, não risada genuína, mas som calculado para desacreditar. Vossa Excelência, isso é ridículo. Estamos esperando acreditar que executivos multimilionários discutiram fraude abertamente na frente de faxineira? O juiz Marcelo olhou para Marina com expressão que era impossível ler. Senhorita Santos, o advogado levanta ponto válido. Por que executivos inteligentes discutiriam atividades criminosas na sua presença? Marina encontrou os olhos do juiz diretamente. Porque para eles, Vossa Excelência, eu não existo. Sou parte da mobília. Mulher pobre de periferia limpando o lixo deles. Por que se preocupariam com o que eu vejo ou ouço? Provavelmente presumem que sou analfabeta ou burra demais para entender o que estão falando. A franqueza brutal de Marina pareceu pegar todos desprevenidos. Até Dr. Henrique pausou por momento antes de recuperar. Muito bem, vamos presumir por um momento que executivos foram tolos o suficiente para falar na sua frente. Essas conversas sobre fraude contábil, presumo que foram em português? Marina hesitou, e nessa hesitação, Dr. Henrique viu abertura. Ou talvez, ele continuou, voz pingando sarcasmo, foram em inglês? Afinal, Tech Global é multinacional americana. Executivos frequentemente conduzem negócios em inglês. Marina assentiu lentamente. Sim, muitas conversas eram em inglês. Dr. Henrique virou-se para o juiz com expressão triunfante. Vossa Excelência, peço que essa testemunha seja desconsiderada. É absurdo esperar que faxineira com, sem ofensa, senhorita Santos, provavelmente educação mínima possa compreender conversas complexas de negócios em inglês, muito menos interpretar corretamente discussões sobre contabilidade corporativa. Foi então que Roberto Almeida, o homem cuja demissão estava sendo disputada, falou pela primeira vez, sua voz cortando através do tribunal. Dr. Henrique, o senhor está cometendo erro muito grande. Roberto era homem de 45 anos que parecia ter envelhecido 10 anos nos 6 meses desde sua demissão. Ele havia sido CFO da Tech Global, ganhando salário de 6 dígitos, até recusar participar do esquema de falsificação de lucros que a empresa estava executando para enganar investidores. Sua recusa resultou em demissão imediata sob pretexto fabricado de baixa performance, e desde então ele estava lutando em cortes para limpar seu nome e receber a indenização que merecia. Senhor Almeida, o juiz Marcelo o advertiu, não o chamei para falar. Roberto ignorou a advertência, olhando diretamente para Marina. Marina, diz a eles. Diz a verdade completa. Marina olhou para Roberto, depois para o juiz, depois para Dr. Henrique que ainda estava sorrindo com confiança presunçosa de alguém que achava que havia vencido. E então ela disse as palavras que mudariam tudo. Falo 10 idiomas fluentemente, Vossa Excelência. O silêncio que se seguiu era tão completo que o tic-tac do relógio de parede soava como um martelo batendo. Dr. Henrique foi o primeiro a reagir, com risada alta e genuína desta vez. 10 idiomas. Isso é rite. Senhorita, com todo respeito, mal acredito que... Mas o juiz Marcelo levantou a mão, cortando o advogado. Havia algo na expressão de Marina, confiança absoluta sem arrogância, calma de alguém dizendo verdade simples, que fez o juiz pausar. Senhorita Santos, ele disse lentamente, essa é a alegação extraordinária. 10 idiomas fluentemente. Marina assentiu. Sim, Vossa Excelência. Português é minha língua nativa. Mas também falo inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, japonês, russo e árabe. Todos fluentemente, não apenas frases básicas. A incredulidade na sala era palpável. Dr. Henrique estava rindo abertamente agora. Vossa Excelência, isso é óbvio. Mas o juiz Marcelo o interrompeu novamente, desta vez com voz mais afiada. Dr. Henrique, silêncio. Ele estudou Marina por longo momento. Senhorita Santos, compreende que fazer alegações falsas neste tribunal terá consequências sérias. Marina encontrou seus olhos sem vacilar. Compreendo, Vossa Excelência. E não estou fazendo alegações falsas. O juiz Marcelo tomou decisão. Muito bem. Senhorita Santos, por favor, repita a seguinte frase em cada um dos idiomas que alega falar fluentemente. Juro dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Ponto. Era teste. Marina sabia disso. Também sabia que era sua única chance de ser levada a sério,
de fazer justiça para Roberto, que havia arriscado tudo para fazer coisa certa, de provar que mesmo mulher pobre da periferia limpando banheiros à noite podia ser mais do que todos presumiam. Marina começou em português. Juro dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Então em inglês, com sotaque que faria britânico pensar que ela estudará em Oxford. Sviar totel de truffe, de whole truffe. Nothing but the truth. Em espanhol, com cadência perfeita de Castela. Juro decir la verdade, toda la verdade, nada mais que la verdade. Em francês, com pronúncia que soaria em casa em Paris. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Em italiano, melodioso e claro. Giuro de dire la verità, tutta la verità, nien altro che la verità. Em alemão, forte e preciso. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Em mandarim, tons perfeitos que faziam caracteres dançarem no ar. Em japonês, formal e respeitoso. Em russo, rico e profundo. E finalmente em árabe, fluindo como poesia. Quando terminou, o silêncio na sala era diferente. Não era mais descrença ou desprezo. Era choque absoluto. Dr. Henrique havia parado de rir. Sua boca estava levemente aberta, expressão de alguém que acabará de ver algo que não podia processar. O juiz Marcelo havia tirado os óculos e estava limpando-os lentamente, gesto que fazia quando precisava de momento para pensar. O escrivão havia parado de digitar completamente, olhando para Marina como se ela tivesse acabado de realizar mágica. Roberto Almeida estava sorrindo, primeiro sorriso genuíno em meses, porque sabia que Marina havia acabado de mudar jogo completamente. Foi o juiz quem finalmente quebrou o silêncio. Senhorita Santos, onde? Como uma faxineira aprende 10 idiomas fluentemente? E com essa pergunta, Marina sabia que tinha a atenção deles. Finalmente, depois de 23 anos sendo ignorada, subestimada, tratada como invisível, alguém estava realmente perguntando sobre ela. Alguém estava vendo ela. Marina tomou um momento para compor resposta, sabendo que tinha que contar não apenas fatos, mas fazer eles entenderem a jornada que a trouxera até ali. Vossa Excelência, ela começou, voz firme mas carregada com emoção que vinha de anos de luta. Cresci na Vila da Paz, uma das favelas mais pobres da periferia. Minha mãe era empregada doméstica, trabalhava 16 horas por dia para me criar sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Ela fez pausa, memórias claramente dolorosas. Quando tinha 7 anos, descobri biblioteca pública municipal. Era pequena, mal mantida, mas tinha algo precioso, livros. E muitos desses livros estavam em outros idiomas porque eram doações de embaixadas e organizações internacionais que não queriam mais. Marina sorriu levemente ao lembrar. Bibliotecária, Dona Helena, percebeu que eu ia lá todo dia. Ela viu que eu não estava apenas olhando figuras mas tentando entender as palavras. Então ela fez algo extraordinário. Começou a me ensinar. Inglês primeiro, depois espanhol, depois francês. Ela havia sido professora de idiomas antes de se aposentar e trabalhar na biblioteca. O juiz Marcelo estava escutando com atenção que Marina nunca esperaria de alguém em sua posição. E os outros idiomas? Marina continuou. Internet. Parece simples, mas não é. Não tínhamos computador em casa, então eu ia para a Lan House. Gastava cada centavo que conseguia, fazendo biscates, ajudando vizinhos, qualquer coisa, para comprar uma hora de internet. Usava sites gratuitos de aprendizado de idiomas, assistia vídeos, lia artigos, praticava com falantes nativos em fóruns. Sua voz ganhou intensidade. As pessoas presumem que aprender idiomas é luxo de ricos que podem pagar escolas caras. Mas idiomas são também ferramenta de sobrevivência. Cada idioma que aprendi abria novo mundo de informação, de oportunidades potenciais, de entender como outras pessoas pensavam. Dr. Henrique havia recuperado alguma compostura. História tocante, senhorita Santos. Mas falar idiomas é uma coisa. Entender discussões complexas de contabilidade corporativa em inglês técnico é outra completamente diferente. Como faxineira poderia compreender terminologia financeira sofisticada? Marina virou-se para encará-lo diretamente. Por que estudei contabilidade, Dr. Henrique? Terminei ensino médio com notas máximas. Passei em vestibular para ciências contábeis na UFMG.
Estudei por 2 anos antes de ter que abandonar. A surpresa era visível em cada rosto. Por que abandonou? O juiz Marcelo perguntou, genuinamente curioso agora. Marina baixou os olhos por primeira vez. Minha mãe ficou doente. Câncer. Alguém precisava trabalhar para pagar contas, remédios, tratamento que SUS não cobria. Então larguei faculdade e comecei a trabalhar. Primeiro como atendente de loja, depois vendedora de loja, depois quando minha mãe. Depois que ela faleceu há 2 anos. Peguei trabalho como faxineira porque pagava mais e turno noturno me permitiria eventualmente voltar a estudar de dia. Ela levantou os olhos novamente, e havia fogo neles agora. Então sim, Dr. Henrique, entendo terminologia contábil. Entendo a diferença entre EBITDA e lucro líquido. Entendo o que significa quando executivos discutem ajustar provisões e reclassificar despesas e antecipar reconhecimento de receita. E entendo que quando o CEO diz ao CFO não importa se é legal, só não deixa auditores descobrirem, isso é fraude. O silêncio era ensurdecedor. Marina não havia terminado. E sobre conversas sendo em inglês, metade delas eram. Mas alguns executivos da Tech Global são do escritório internacional. Ouvi conversas em francês entre CEO e diretor da operação europeia. Ouvi discussões em mandarim entre CEO e investidores chineses sobre esconder perdas. Ouvi chamadas de conferência em alemão sobre movimentação de fundos através de subsidiárias europeias. Ela olhou ao redor da sala. Sabem por que falei 10 idiomas? Porque quando você é invisível, quando ninguém te nota ou se importa que você existe, você tem superpoder, você ouve tudo. E se você entende tudo que ouve, você tem conhecimento que pessoas poderosas matariam para manter secreto. Dr. Henrique estava pálido agora. Vossa Excelência, isso são alegações extraordinárias sem corroboração. Roberto Almeida interveio novamente. Dr. Henrique, você quer corroboração? Marina, mostra a eles. Marina pegou mochila surrada que havia trazido. De dentro, tirou o notebook velho e desgastado. Durante o último ano, documentei tudo. Cada conversa que ouvi, cada data, cada pessoa presente. Gravei quando possível, legalmente, já que conversas aconteceram em espaços compartilhados onde não havia expectativa de privacidade. E traduzi tudo para português. Ela abriu o notebook, mostrando arquivos meticulosamente organizados. Tenho conversas datadas de março, quando o CEO Ricardo Drummond disse ao CFO, na época era Sr. Roberto, que precisavam ser criativos com números do primeiro trimestre porque investidores estavam ficando nervosos. Tenho e-mail em francês de abril onde Ricardo discutiu com o diretor europeu sobre criar transações falsas entre subsidiárias para inflar receita. Tenho gravação de maio em mandarim onde Ricardo prometeu a investidores chineses que retornos estavam garantidos, sabendo que a empresa estava sangrando dinheiro. O juiz Marcelo estendeu a mão. Posso ver isso? Marina entregou o notebook sem hesitar. Enquanto o juiz folheava arquivos, expressão dele mudou de ceticismo para choque para algo que parecia raiva. Senhorita Santos, por que você não levou isso à Polícia Federal imediatamente? Marina respondeu quietamente. Tentei, Vossa Excelência. Fui à Polícia Federal 3 meses atrás. Mas quando cheguei lá, faxineira pobre alegando ter evidência de fraude corporativa em empresa multinacional, fui tratada como louca. Disseram que se eu realmente tivesse algo, deveria contratar advogado. Mas não tenho dinheiro para advogado. Ela olhou para Roberto. Então quando ouvi que Sr. Roberto estava processando Tech Global, que ele estava alegando ter sido demitido por recusar participar de fraude, soube que essa era minha chance. Chance de finalmente alguém me levar a sério. Chance de fazer justiça. Roberto assentiu. Marina me procurou há 3 semanas. No começo, admito que estava cético. Mas quando vi evidências, quando verifiquei datas contra minhas próprias experiências, soube que ela estava dizendo verdade. Tudo o que ela documentou alinha perfeitamente com o que experimentei antes de ser demitido. Dr. Henrique estava tentando recuperar controle de situação que estava rapidamente escapando dele. Vossa Excelência, esses supostos documentos podem ter sido falsificados. Precisamos de tempo para verificar a autenticidade. Mas o juiz Marcelo o cortou com voz que era puro aço. Dr. Henrique, vou ordenar perícia completa de todo o material.
Também vou contatar Polícia Federal e Ministério Público porque se esses documentos são autênticos, e preliminarmente parecem ser, estamos falando não apenas de disputa trabalhista mas de fraude criminal em escala massiva. Ele olhou para Marina. Senhorita Santos, vai precisar ficar disponível para depoimento extensivo. E vai precisar de proteção. Se suas alegações são verdadeiras, pessoas poderosas terão interesse em silenciá-la. Marina assentiu, finalmente permitindo-se sentir peso do que estava fazendo. Entendo, Vossa Excelência. O juiz virou-se para Dr. Henrique. E Dr. Henrique, sugiro que aconselhe seus clientes a cooperar completamente com a investigação que está prestes a começar. Porque se a senhorita Santos está dizendo verdade, e cada momento que passo revisando esse material me convence mais que está, seus clientes estão olhando não apenas para multas civis mas prisão federal. Dr. Henrique sabia quando estava derrotado. Vossa Excelência, preciso consultar meus clientes. O juiz assentiu. Faça isso. Audiência suspensa por 2 semanas enquanto o perito judicial revisa evidências. Mas deixe-me ser claro, se esses documentos se provarem autênticos, será um dos maiores escândalos de fraude corporativa que este Estado já viu. Enquanto sala começava a esvaziar, Marina ficou sentada por momento, tremendo levemente de adrenalina atrasada. Roberto aproximou-se, colocando mão gentil em seu ombro. Marina, você foi incrível. Sabe disso? Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos. Tive tanto medo. Medo de não ser acreditada, de ser descartada como apenas faxineira pobre que não sabe nada. Roberto balançou a cabeça. Você provou que inteligência e coragem não têm nada a ver com conta bancária ou código postal. Você pode ter salvo não apenas meu caso, mas exposto corrupção que estava prejudicando milhares de investidores. Foi quando jovem mulher de uns 30 anos, vestida profissionalmente com pasta de couro, aproximou-se deles. Senhorita Santos. Meu nome é Juliana Moreira. Sou repórter investigativa do Estado de Minas. Posso falar com você? Marina hesitou, mas Roberto assentiu encorajadoramente. Pode confiar nela. Juliana é conhecida por expor corrupção. Juliana sentou-se. Senhorita Santos, acabei de assistir a algo extraordinário. Faxineira que fala 10 idiomas expõe fraude massiva de corporação. É história que pessoas precisam ouvir, não apenas sobre fraude, mas sobre você. Sobre como conseguiu educar-se contra todas as probabilidades, sobre coragem de se apresentar quando seria tão mais fácil ficar quieta. Marina estava exausta agora, mas viu importância. Se fizer matéria, precisa incluir algo. Juliana pegou o gravador. O quê? Marina pensou cuidadosamente. Que há milhares como eu. Pessoas pobres, pessoas trabalhando em empregos que sociedade despreza, pessoas que são tratadas como invisíveis. Mas somos inteligentes, somos capazes, somos valiosos. E se sociedade nos desse mesmas oportunidades que dá aos ricos, não há limite do que poderíamos alcançar. Ela fez pausa. Também precisa dizer que não sou heroína. Sou apenas pessoa que viu injustiça e não conseguiu ficar quieta. Qualquer um na minha posição deveria fazer o mesmo. Juliana sorriu. Isso é exatamente o tipo de história que precisa ser contada. Nas 2 semanas seguintes, enquanto peritos judiciais mergulhavam nos arquivos de Marina, a história explodiu. Juliana Moreira publicou artigo de primeira página. Faxineira poliglota expõe fraude multimilionária. Como mulher invisível viu e documentou tudo. Mídia nacional pegou história. Marina foi convidada para programas de TV, podcasts, entrevistas de rádio. Alguns foram simpáticos, tratando-a como inspiração. Outros foram hostis, questionando seus motivos, sugerindo que estava procurando atenção ou dinheiro. Não está fazendo isso por dinheiro? Perguntou o apresentador de talk show noturno com ceticismo mal disfarçado. Marina respondeu calmamente. Não recebi um centavo. Não pedi nada. Fiz isso porque era certo. Mas nem tudo foi positivo. Tech Global lançou campanha de relações públicas tentando desacreditar Marina. Vazaram para a mídia que ela havia abandonado faculdade, como se isso provasse alguma falha de caráter. Espalharam rumores de que ela era instável, que tinha vendetta pessoal, que estava fabricando evidências. É interessante, Marina disse em entrevista, como rapidamente empresa multibilionária pode mobilizar recursos para destruir reputação de faxineira pobre.
Se tivessem colocado metade dessa energia em operar legalmente, não estaríamos aqui. E então vieram ameaças. Mensagens anônimas no celular: cala a boca ou vai se arrepender. Carros desconhecidos estacionados perto de sua casa. Uma noite, alguém jogou tijolo pela janela com nota: faxineiras deveriam ficar invisíveis. Marina estava aterrorizada, mas recusou-se a recuar. Polícia Federal ofereceu proteção após terceira ameaça. Mas foi a ameaça final que quase a quebrou. Ligação distorcida eletronicamente: sabemos onde sua mãe está enterrada. Seria apenas se algo acontecesse ao túmulo. Marina desmoronou após aquela chamada, chorando pela primeira vez desde que tudo começara. Roberto, que havia se tornado o protetor improvável, estava lá. Marina, ninguém culparia você se parasse. Você já fez mais que suficiente. Mas Marina enxugou lágrimas e balançou cabeça. Não. Se eu parar agora, eles vencem. E próxima pessoa que vir injustiça vai pensar: não vale a pena falar. Não posso deixar isso acontecer. Foi essa recusa de ser silenciada que finalmente virou maré. Peritos judiciais completaram a análise. Documentos de Marina eram 100% autênticos. As gravações eram genuínas. Evidências eram irrefutáveis. Polícia Federal lançou investigação formal. Ministério Público apresentou acusações criminais contra CEO Ricardo Drummond e 5 outros executivos de Tech Global. Não apenas no Brasil, escândalo se espalhou internacionalmente, com SEC nos Estados Unidos lançando sua própria investigação. Ações da Tech Global despencaram 73%. Milhares de investidores processaram. Empresa que parecia intocável estava desmoronando, e tudo porque faxineira que eles nunca notaram estava prestando atenção. Quando o caso finalmente voltou ao tribunal, a atmosfera era completamente diferente. Dr. Henrique havia sido substituído por equipe inteira de advogados de crise. Tech Global estava oferecendo acordo, admitiriam culpa, pagariam multas massivas, CEO e executivos renunciariam. E o Sr. Roberto? O juiz Marcelo perguntou. Compensação total, restauração de reputação e indenização substancial, ofereceu o advogado principal. O juiz virou-se para Roberto. Senhor Almeida, aceita os termos? Roberto olhou para Marina antes de responder. Apenas se senhorita Santos também receber compensação apropriada. Ela arriscou tudo para expor verdade. Merece ser reconhecida. Os advogados da Tech Global hesitaram, então concordaram. Proporemos pacote de compensação para a senhorita Santos também. Marina não esperava isso. Não preciso de dinheiro deles. Mas o juiz Marcelo a interrompeu gentilmente. Senhorita Santos, você sofreu ameaças, teve segurança comprometida, arriscou carreira e vida para fazer o certo. Compensação não é suborno ou prêmio, é reconhecimento justo de sacrifício. Marina aceitou finalmente, mas com condição. Quero que metade vá para fundo de bolsas de estudo. Para jovens pobres da periferia que querem estudar mas não têm recursos. Especialmente para aqueles interessados em idiomas e contabilidade. Foi através de lágrimas que juiz Marcelo assentiu. Assim será. Senhorita Santos, em 30 anos no judiciário, vi muitos casos. Mas raramente vi coragem e integridade que você demonstrou. Este tribunal te agradece. Acordo foi aprovado. Roberto recebeu 4,7 milhões de reais em compensação e indenização. Marina recebeu 2,1 milhões de reais, metade dos quais imediatamente foram para criar fundo Bolsa Marina Santos para estudantes de baixa renda. CEO Ricardo Drummond e 5 executivos foram para a prisão federal. Tech Global passou por reestruturação completa sob supervisão federal. E Marina? Marina voltou para a escola. Com recursos agora disponíveis, ela se matriculou novamente na UFMG, terminando o grau em Ciências Contábeis que havia começado anos antes. Mas ela não parou aí. Você entende, disse professor de contabilidade forense quando soube da história dela, que suas habilidades, linguísticas, contábeis, sua experiência expondo fraude, fazem de você candidata perfeita para trabalhar em crimes financeiros internacionais. Marina não havia considerado isso. Você quer dizer como... tipo FBI? O professor riu. Mais como consultora especializada. Empresas legítimas, agências de aplicação da lei, organizações internacionais.
Todos precisam de pessoas que podem rastrear dinheiro através de fronteiras, entender documentos em múltiplos idiomas, identificar fraude em estruturas corporativas complexas. Ideia foi plantada. E enquanto Marina terminava a faculdade, dessa vez com bolsa integral e sem pressão financeira que a forçara a abandonar antes, ela começou a construir nova carreira que combinava todas suas habilidades únicas. 2 anos após expor fraude da Tech Global, Marina Santos, ex-faxineira que falava 10 idiomas, estava trabalhando como consultora de crimes financeiros, ajudando a rastrear esquemas de lavagem de dinheiro através de empresas multinacionais, traduzindo documentos complexos em casos de fraude internacional, e treinando auditores sobre como identificar sinais de alerta. Ela também se tornou palestrante procurada. Como vi e ouvi o que outros perderam era título de sua palestra mais popular, onde ela falava não apenas sobre caso Tech Global mas sobre tema maior de como sociedade trata, ou maltrata, aqueles em posições inferiores. Quando eu era faxineira, ela dizia para audiências em universidades, conferências de negócios e seminários de aplicação da lei, eu era invisível. Executivos passavam por mim sem olhar. Discutiam segredos na minha frente porque não me viam como pessoa real, apenas como parte do cenário. Ela fazia pausa para deixar isso afundar. Mas aqui está a coisa: toda pessoa invisível que você encontra, faxineira, segurança, garçonete, motorista de ônibus, é ser humano completo com inteligência, habilidades e valor. Quando você os trata como invisíveis, você não está apenas sendo rude. Está perdendo oportunidades. E às vezes, está deixando testemunha de suas piores ações. Era mensagem poderosa que ressoava. Foi durante uma dessas palestras que Marina foi abordada por jovem mulher de talvez 20 anos, vestida em uniforme de limpeza. Senhorita Santos, a jovem começou timidamente, eu trabalho como faxineira em escritório de advocacia. E ontem à noite, ouvi advogados discutindo como estão escondendo bens de cliente para evitar pagamento em processo de divórcio. Eu não sei o que fazer. Sei que é errado, mas tenho medo de perder meu emprego, de não ser acreditada, de... Marina pegou as mãos da jovem. Qual seu nome? A jovem engoliu. Tatiana. Marina sorriu. Tatiana, deixa eu te contar algo. Medo que você está sentindo? Sentiu mesmo. Dúvidas que você tem? Tive todas elas. Mas você sabe o que é errado, e isso significa que tem escolha a fazer. Ela fez pausa. Não vou mentir, fazer a coisa certa pode custar. Pode custar seu emprego, sua paz de espírito, sua segurança. Mas viver com consciência de que você viu injustiça e não fez nada? Isso custa mais. Custa sua alma. Tatiana estava chorando agora. Mas como? Como eu faço isso? Marina tirou o cartão de contato. Liga para mim. Vou te conectar com pessoas certas, autoridades que vão te levar a sério, advogados que podem te proteger, recursos que eu não tinha quando comecei. Você não está sozinha nisso. Foi assim que Marina começou rede informal que chamou de Testemunhas Invisíveis, sistema de suporte para trabalhadores de baixa renda que testemunhavam crimes ou má conduta mas não sabiam como reportar ou temiam retaliação. Ela usou contatos que desenvolvera e parte de sua compensação para criar linha direta, conectar com advogados dispostos a trabalhar pro bono, e estabelecer protocolos para proteger denunciantes vulneráveis. Você criou movimento, observou Roberto, que permanecerá amigo próximo e ocasionalmente colaborava em casos, durante jantar celebrando o 3º aniversário da exposição da Tech Global. Não planejei isso, Marina admitiu. Apenas não conseguia ficar quieta quando vi que havia tantos outros como eu, pessoas vendo coisas erradas mas sem voz para falar sobre isso. Roberto brindou. A faxineira que falava 10 idiomas e mudou tudo. Tem que admitir, é história incrível. Marina riu. Você sabe o que é mais engraçado? Não falo mais 10 idiomas. Roberto pareceu confuso. O quê? Você mentiu? Marina balançou a cabeça, sorrindo. Não. Agora falo 12. Adicionei coreano e hindi no último ano. Nunca se sabe quando vai precisar. Eram pequenos momentos assim que lembravam Marina de quão longe havia chegado. De faxineira invisível trabalhando turnos noturnos para especialista requisitada ganhando 6 dígitos. De mulher sem voz para alguém cuja voz podia derrubar corporações corruptas. De pessoa que sociedade descartava para alguém que sociedade finalmente via. Mas Marina nunca esqueceu de onde vinha.
Ela ainda morava modestamente, recusando luxos que agora podia pagar. Maior parte de sua renda ia para expandir programa de bolsas que havia criado. Por quê? Perguntou o entrevistador curioso. Você poderia estar vivendo em mansão, dirigindo carros de luxo. Por que viver tão modestamente? Marina respondeu simplesmente: por que não faço isso por dinheiro? Faço porque quando eu estava tentando desesperadamente educar-me, quando estava usando o último centavo para pagar uma hora de internet para aprender idiomas, quando estava escolhendo entre comprar livro ou comer, eu queria desesperadamente que alguém me ajudasse. Ninguém fez. Ela fez pausa. Então agora, sou esse alguém para outras pessoas. E isso vale mais que qualquer mansão. 5 anos após expor Tech Global, Marina Santos recebeu chamado inesperado. Era do gabinete do governador. Senhorita Santos, governador gostaria de nomeá-la para a Comissão Estadual sobre Combate à Corrupção. Sua experiência e perspectiva seriam invaluáveis. Marina aceitou, mas com reservas. Vou aceitar, mas com uma condição. Comissão precisa incluir outras vozes de classes trabalhadoras. Não apenas especialistas com diplomas avançados, mas pessoas que veem corrupção no nível de rua. Faxineiros, seguranças, motoristas, pessoas cujas perspectivas são ignoradas mas cujo conhecimento é crucial. O governador concordou, e assim Marina não apenas ganhou assento na comissão mas transformou a composição dela, garantindo que pela primeira vez, trabalhadores comuns tivessem voz igual na formulação de política anticorrupção. Foi durante uma das reuniões da comissão que Marina viu algo que fez ela parar. Através da janela, ela podia ver faxineira limpando janelas do prédio do governo. Ninguém mais na sala parecia notar a mulher, assim como ninguém notara Marina há anos. Durante intervalo, Marina desceu para falar com faxineira. Oi, ela disse em português. Como está seu dia? A faxineira pareceu surpresa que alguém estivesse falando com ela. Bem, senhora. Obrigada por perguntar. Marina sorriu. Trabalha aqui há muito tempo? A mulher assentiu. 5 anos. É trabalho duro, mas paga as contas. Marina hesitou, depois decidiu. Se você alguma vez ver ou ouvir algo que não parece certo, qualquer coisa, liga para esse número. Ela entregou o cartão. Não importa quem você é ou que trabalho faz, sua voz importa. Suas observações importam. Você importa. A faxineira olhou para o cartão, depois para Marina, reconhecimento súbito nos olhos. Espera. Você é Marina Santos. A mulher que expôs Tech Global. A faxineira que falava 10 idiomas. Marina acenou. 12 agora, na verdade. Mas sim, essa sou eu. A mulher segurou o cartão como se fosse precioso. Você é inspiração. Minha filha quer estudar idiomas por causa de você. Ela disse senhorita Marina conseguiu, eu também consigo. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sua filha está absolutamente certa. Ela consegue. E quando ela precisar de ajuda, bolsa, orientação, qualquer coisa, você liga para esse número. Prometo que vou ajudar. Foi nesses momentos que Marina compreendia o impacto completo do que havia feito. Não era apenas sobre expor fraude ou ganhar compensação. Era sobre mudar a narrativa de quem tem valor, cuja voz importa, quem merece ser visto e ouvido. Anos depois de sentar naquele tribunal e dizer falo 10 idiomas, Marina ainda recebia mensagens de jovens de comunidades pobres que estavam aprendendo idiomas, estudando contabilidade, se educando contra todas as probabilidades porque haviam visto que era possível. Você deu esperança, disse uma mensagem de estudante de 16 anos de favela no Rio. Mostrou que não importa de onde venho, posso ser mais que sociedade diz que posso ser. E essa, Marina percebia, era a lição mais importante de todas. Não que faxineira podia falar 10 idiomas, embora isso fosse impressionante. Mas que qualquer pessoa, não importa quão invisível, quão insignificante sociedade os considerasse, tinha capacidade infinita se apenas recebessem chance. Marina Santos, a faxineira que falava 10 idiomas e derrubou o império corporativo corrupto, havia provado que valor humano não vem de código postal, conta bancária ou título no cartão de visita. Vem de integridade, coragem e recusa de aceitar injustiça como status quo. E essa era a lição que ecoaria muito além das paredes daquele tribunal, muito além do escândalo Tech Global,
para inspirar gerações de pessoas invisíveis a encontrarem suas vozes e exigirem serem ouvidas.